Bom dia, gente, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é 1 quilômetro extra. Espero que esteja funcionando aqui. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente da área da beleza, prestadores de serviços, a trabalhar em estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço, máximo de resultado. Afinal, quem trabalha demais não tem tempo de pensar, não tem tempo de ganhar dinheiro. E o tema de hoje é 1 quilômetro extra. Esse tema eu li num livro, eu queria citar a fonte, mas eu não lembro exatamente o livro que eu li. Mas foi uma coisa que eu carreguei. É muito legal você anotar algumas frases que fazem a diferença, porque um compilado de frases, um compilado de sacadas, forma um estilo de vida. E essa frase forma um estilo de vida muito legal. Bom dia, Cris. O que é esse conceito de 1 quilômetro extra? Sabe quando você fez o seu melhor, quando você entregou o que tinha que entregar, só que dá para fazer um pouquinho a mais do que você foi chamada, um pouquinho a mais do que é bom, um pouquinho a mais. É tipo você fazer uma corrida e você chegar no resultado e correr mais 1 quilômetro, 1 quilômetro extra, um a mais, um pouquinho a mais. Isso é bom para você, isso é bom para sua cliente, isso é bom também quando você está recrutando pessoas. Se você recrutar pessoas que estão dispostas a andar 1 quilômetro a mais por você, pela sua cliente, você está recrutando as melhores pessoas para o seu espaço, para a sua empresa. Porque esse conceito de você correr um pouquinho a mais, você fazer um pouquinho a mais do que você é chamada, faz a diferença, mas faz a diferença grande. É a diferença de você ser mais uma para você ser uma pessoa mais especial, uma pessoa que encanta. Às vezes esse quilômetro a mais é o suficiente para sua cliente olhar e falar assim, uau, ninguém faz isso. Porque de fato ninguém faz isso. Sabe? Você entregar um pouquinho a mais, você entregar algo melhor do que a sua cliente pagou, entregar mais do que você prometeu, você tentar um pouquinho a mais, não está ligado só à entrega, mas está ligado também a estilo de vida. Você tentar um pouquinho a mais, você insistir um pouquinho a mais, você fazer um pouquinho melhor. Cada dia, cada dia. O que é esperado de você? O que as pessoas esperam de você? O que é esperado daquilo que você faz? E se você puder fazer um pouquinho a mais? E se você puder fazer um pouquinho a mais, 1 quilômetro a mais? Um dia, talvez não vai fazer diferença. Mas se você coloca isso como estilo de vida, cara, muda muita coisa. Muita coisa. Mas assim, muita coisa mesmo. Porque, para pensar comigo. Para você ser uma pessoa referência, para você ser notória naquilo que você faz, você precisa ser acima da média. Vamos supor, sei lá, quando ninguém fazia nada aqui na internet, quando a área da beleza estava uma área assim comum, onde tinham salões de bairro, tinha alguns salões muito bons no centro, eles que se destacavam. De repente, uma profissional ou outra do bairro começa a ficar boa de marketing, começa a estudar um pouquinho, começa a tirar uma foto melhor, e de repente ela começa a se destacar assim com muita facilidade, nadando de braçada. Por que isso acontece? Porque ela é única. Quase ninguém está fazendo isso. Então, ela se destaca muito fácil. Agora, e quando está todo mundo fazendo? E quando o cenário já está difundido? Aí, ela vai começando a se tornar mais uma. Cada vez mais ela vai se tornando mais uma pessoa, mais uma profissional, mais uma pessoa que posta conteúdo. Não tem mais essa diferenciação toda. Ela é mais uma. Quando lança uma técnica nova, sei lá, todo mundo fazia mechas com touca. Aí o pessoal começa a fazer com papel alumínio, depois com papel vegetal, começa a fazer umas técnicas mais modernas que a gente tem hoje. As primeiras profissionais que começaram a fazer isso
começaram a se destacar muito. As cabeleireiras começaram a fazer um liso espelhado, um trabalho legal, micropigmentadora. Automaticamente, você começa a se destacar porque ninguém faz aquilo. Só que rapidamente, isso aqui é a lei do mercado. Rapidamente, pessoas vão começando a aprender, você mesma vai começando a ensinar, outras pessoas vão começando a ensinar, de repente o mercado se nivela. E aí quando o mercado se nivela, aquela pessoa que se destacava, ela começa a ser mais uma. Começa a ser mais difícil. Começa a ter mais gente no mercado fazendo a mesma coisa com muita qualidade. E aí o que acontece? O que acontece? Começa a baixar. Você estava num momento de topo, de muito crescimento, e de repente começa a baixar. Começa a aumentar a quantidade de oferta no mercado. Isso acontece não é só na sua área, não. Acontece em todo canto. Isso aqui é a lei do mercado. Empresas grandes vão acontecer isso. Sei lá, antigamente a Microsoft dominava. Celulares da Nokia dominavam. Aí de repente começou as tecnologias novas com Android. O Android dominou. Aí a Apple começou a fazer um trabalho legal, começou a trazer uma cultura forte. A Apple domina. E é assim que funciona. E aí daqui a pouco aparece outro para desbancar. Carro elétrico, a Tesla dominava super. Aí as chinesas começaram a fazer, a Volvo começou a fazer, todas as montadoras começaram a fazer. A Tesla ainda domina, mas ela já não tá mais surfando aquela onda sozinha. Entende? E por que eu tô falando isso? Porque se você tem na sua mente essa mentalidade de rodar 1 quilômetro extra, de fazer um pouquinho a mais, você automaticamente você se destaca da maioria. Porque a maioria não está disposta a fazer um pouquinho a mais. A maioria das pessoas faz só aquilo que foi chamada e nada mais. Nada mais. Pelo simples fato de você estar observando, pelo simples fato de você estudar um pouco a mais, pelo simples fato de você se esforçar um pouco a mais, você já desponta. Ah, Humberto, mas eu estou fazendo e não tenho resultado. Você tem que continuar. Isso aqui é um trabalho de longo prazo. Isso aqui é um trabalho de longo prazo. 1 quilômetro a mais durante 365 dias, a gente está falando de 365 quilômetros. Você tá entendendo o que é isso? É um tijolinho a mais, é um passo a mais. Agora, eu tô falando de você. Agora vamos falar de recrutamento. Ninguém faz nada grandioso sozinho, porque esse conceito aqui se aplica a tudo. Se você consegue encontrar pessoas que fazem um pouco a mais, que entregam um pouco a mais, cara, dá um jeito de pagar bem essa pessoa. Dá um jeito de valorizar essa pessoa. Dá um jeito de ter essa pessoa com você. Se ela for uma secretária, uma pessoa que faz agenda, cara, invista nessa pessoa. Curso, capacitação. Você que é minha aluna do Agenda Escalável, cara, dá o curso para a pessoa estudar. Capacita as suas pessoas. Você tem que ter perto de você pessoas que estão dispostas a fazer um pouco a mais por você. São essas pessoas que são muito valiosas. E a maioria das pessoas no mundo, elas não são assim. Elas não são assim. Elas fazem aquilo que é obrigação e olhe lá. E olhe lá. Entende? Isso aqui é um sinal de cultura muito forte. Isso aqui tem que ser incentivado. Porque isso aqui é poderoso demais. Esse 1 quilômetro a mais que você coloca, esse um pouquinho a mais que você coloca, muitas vezes ele vale mais do que o todo. Quando você entrega um trabalho para cliente e você pega e dá uma cortesia que ela não estava nem esperando. Você dá um brinde que ela não estava nem esperando. Uma coisa é aquilo que você já posta no seu Instagram, o cafezinho que você já faz, a experiência da cliente. Outra coisa é você surpreender ela com algo que ela não estava nem esperando. Isso é diferente. Isso é diferente. É um momento que você está precisando e você tem alguém da tua equipe que, não, vamos lá, eu vou ficar aqui com você, vou te ajudar. Não, vamos ficar um pouquinho a mais. Ou de repente tá... Sabe quando tá tudo um caos? E aí de repente chega aquela pessoa da tua equipe e começa a limpar, começa a fazer uma coisa que tava precisando. Tem muita equipe que vai pisar em cima da sujeira, tem muita equipe que vai olhar para o problema e vai falar, não é problema meu. Quantas pessoas estão perto de você que tem essa mentalidade de não é problema meu? A maioria das pessoas que estão com você tem essa mentalidade. Não é problema meu, ela que resolva. Quando você tem pessoas que resolvem,
Quando você tem pessoas que elas não vão ganhar nada a mais por isso, mas ela vai lá e faz um pouquinho a mais. Eu conheci uma pessoa num café uma vez, eu até compartilhei na live quando aconteceu isso. Foi um negócio assim muito legal. Eu pedi um lanche lá, é um lanche que eu sempre pedia numa padaria quando eu vou para Lisboa. E aí a mulher, ela era nova lá. Ela falou assim, olha, posso fazer de um jeito diferente aqui? Falei, diferente? Ela falou, você confia? Falei, tá bom, confio. Ela foi lá e fez, e foi um lanche bem mais caprichado. Ela colocou mais ingredientes e tal, né? Falei, ó, só não como carne de porco, né? Era um lanche de frango. Não, fica tranquilo. Aí beleza, ela fez lá o lanche certinho. E realmente tava muito bom, tava muito caprichado, tinha mais recheio, tava muito legal. Eu voltei lá no outro dia e... Nossa, o atendimento dela super simpático, não era só o lanche. Aí eu peguei e falei pra ela, nossa, você faz isso com muita alegria, né? Aí foi um momento que ela falou assim, olha, eu faço. Porque aí a gente conversando, ela acabou desabafando, né? Falando, não, eu passei por muita coisa na vida, mas uma coisa que eu aprendi é que o que eu vou fazer, eu tenho que fazer com muita vontade, tenho que fazer com muito amor. E é assim que tem que ser feito. Ela até se emocionou, chorou, contou uma situação lá pra mim. E um ponto aqui que eu fiquei é o seguinte. Eu sei que no lugar que ela estava trabalhando, ninguém para lá. Ela mesma, eu não vi mais ela lá, provavelmente ela não está mais trabalhando lá. Sabe aquele lugar que ninguém para, que é muito trabalho, você não é valorizado, etc e tal? Então, lá é assim, porque eu já conversei com uma pessoa de lá. Só que você vê que a pessoa ela não tá nem aí pra isso. Não importa que eu não vou ganhar mais, não importa que eu não vou ser reconhecida. Eu tô fazendo pra mim. Foi o que ela falou, eu tô fazendo pra mim. Não tô nem aí se eu não for reconhecida. Não tô nem aí se a cliente não reconhecer. Que eu até comentei com ela, né? Que a maioria das vezes as pessoas, o próprio cliente não reconhece. Ela falou, pois é, tem muito cliente que é mal educado, não te dá um bom dia. Mas eu não tô nem aí. Problema. Eu vou atender bem da mesma forma. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade de um quilômetro extra. Do fazer um algo a mais, de fazer mais do que se espera de você. Você quer saber? É isso aqui que faz você crescer de verdade. É você estar disposta a não ser mais uma, mas você ser diferente. É você estar disposta a caminhar um pouco mais, chegar um pouquinho mais longe. E quanto mais gente assim, com essa mentalidade você tiver perto de você, mais você vai crescer. Mais você vai crescer. Live incrível, show. Tá fazendo sentido pra vocês? Escreve aí pra mim. Diz aí pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você. Isso aqui, olha, eu tô mais ou menos, vai completar uns 5 anos que eu tô fazendo isso aqui. Mentorando pessoas, dando cursos. Eu posso afirmar pra você, a maioria das pessoas que dá certo, elas, consciente ou inconscientemente, elas têm essa mentalidade. Você vai ver uma profissional que se destaca lá num bairro, é uma pessoa que faz um pouquinho a mais, ela tem um pouquinho mais de capricho, ela estuda um pouquinho a mais, ela ama o que faz de verdade. Tem muita gente que não tá tendo sucesso. Assim, você vai ver os sintomas, tipo, o trabalho não tá tão legal, o atendimento não tá tão bom, ela não tá se vestindo bem. Quando eu falo se vestindo bem, não é de você não ter dinheiro para se vestir bem. É você colocar uma roupa de qualquer jeito e andar desleixada, sabe? Você não levar o trabalho a sério. Aí você vai ver um monte de fatores. Essa pessoa ela não dá certo. Se essa pessoa ela simplesmente muda essa mentalidade, cara, já aconteceu muitas vezes. A pessoa mudar essa mentalidade, ela começa a se vestir melhor, ela começa a arrumar o cabelo dela. Ela é cabeleireira, ela começa a cuidar para que o cabelo dela seja uma propaganda viva do trabalho dela. O cabelo mais bonito do salão tem que ser o dela. Ela começa a fazer isso. Aí ela começa a acreditar mais nela. Aí ela começa a bater um pouquinho mais de resultado, ela vai trabalhando mais feliz. Quem ganha mais dinheiro fica mais feliz, fica mais contente. Aí ela começa a se capacitar, começa a vibrar diferente. Meu, logo o bairro inteiro conhece essa pessoa. O bairro inteiro conhece essa pessoa. Por quê? Porque simplesmente ela se destaca. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é a coisa mais difícil do mundo. Se você não está se destacando, vamos olhar o seu trabalho, talvez ele não esteja bom. Talvez o seu atendimento a cliente está de qualquer jeito. Talvez de tanto... eu tenho 10 anos de área. Talvez de tanto dirigir. Sabe, um motorista de táxi, ele não é campeão de Fórmula 1. Não é só isso.
De tanto dirigir, ele tá cansado de dirigir, ele dirige de qualquer jeito, ele não fala mais com o passageiro. É tipo isso, entendeu? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, se você faz um pouco a mais, se você melhora um pouquinho a mais, cara, muda muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita coisa. A tua vida, a tua mudança de vida tá nisso, nesse quilômetro extra, nesse pouquinho a mais. Às vezes você não tá acreditando em si mesma, sabe? Tem muita gente que não desistiu de trabalhar porque precisa, mas já desistiu de fazer algo a mais, já desistiu de ser a melhor, já desistiu de ganhar mais. Ela se conformou com aquela situação. E quando você faz a mesma coisa todo dia, você não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Gente, é sério, não é difícil. Você fazer 10 mil reais de faturamento, 20 mil, 30 mil. A partir daqui já começa a ficar mais difícil. Vamos ser sinceros. A partir daqui não é qualquer um que passa daqui. Mas 10 mil de faturamento, cara, todos vocês têm potencial. 20 mil, todos vocês têm potencial. 30 mil, um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem. Não é um bicho de sete cabeças. É você entregar uma coisa com amor. É você andar 1 quilômetro a mais. É você se vestir bem. É você investir na sua técnica para ela ficar boa. Quando eu tô falando disso, cabelo, maquiagem, sobrancelha, o que você faz? Cabelo, maquiagem, sobrancelha, micropigmentação. Cara, não é tecnologia espacial. O que você faz não é tecnologia espacial. Como assim? Você não precisa ser uma pessoa super, hiper, mega, ultra genial. Não é um bicho de sete cabeças fazer o que tu faz. Fique boa nisso. Fique boa nisso. Fique boa nisso. É o mínimo que você tem que fazer. Fique boa nisso. O que eu faço aqui também não é tecnologia espacial, não é uma coisa muito complexa. Eu tenho que ficar bom nisso. Por que eu resolvi fazer live todo santo dia? Todo santo dia? Porque isso me deixa melhor, isso me deixa atento. Acontecia muito de chegar na sexta-feira, eu desconecto, aí eu volto na segunda, eu tô sem energia, não tô mais com a mentalidade de mentor, falei sobre isso ontem. Aí até voltar, não tem ideias e tal. Então aqui, ó, exercitando direto, eu tô o tempo inteiro falando com vocês, sentindo o que vocês estão querendo, falando com gente no direct, ouvindo problemas. Eu tô o tempo inteiro inteirado. Eu tô o tempo inteiro inteirado. E é isso que você tem que fazer. Quantas vezes eu já fui em... Sabe esses botequinhos que vende coxinha? Lá no começo? A Letícia pegava o guardanapozinho, abria e começava a desenhar a sobrancelha enquanto a gente tava comendo. Cara, eu vi ela ficcionada nessa parada. Ficcionada. Isso é fazer o algo a mais. Não é treinar quando tem que treinar. Pega o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um ponto fora da curva, né? Ele não é 1 quilômetro a mais, né? Ele é pesado. Ele é 10, 20, 50 quilômetros a mais todo dia. Não precisa ser igual ele. Mas é um baita de um exemplo. O cara com 40 e poucos anos, jogando em altíssimo nível, batendo recordes que nenhum jogador bateu. Ah, pra você ter uma ideia, tá? Eu sei que a maioria de vocês aqui não curte futebol, mas só pra dar um norte aqui. Ele tem gol com a perna, ele é destro, ele chuta com a perna direita. Ele tem uns 460 gols com a perna esquerda. 460 gols com a perna esquerda. Você tem noção do que é isso? A maioria dos jogadores não tem tudo isso de gol com a perna boa. Ele tem só com a perna esquerda. Com a perna ruim dele, ele faz mais gol que qualquer jogador. Por quê? Porque ele treina. Termina o treino, ele tá lá batendo bola pro gol. Antes do treino, ele tá fazendo academia. Eu lembro um jogador do Corinthians, o Tevez, ele foi jogar no Manchester United. Ele falou assim que, pô, eu vou tirar uma com esse cara, vou chegar mais cedo na academia. Aí ele chegou às 7, o Cristiano tava lá. Falou, não, vou chegar mais cedo amanhã. Chegou às 6h30, o Cristiano tava lá. Aí ele chegou às 6, o cara tava lá. Aí ele chegou e falou, não, agora eu também não vou às 5 não, vai pra merda. Aí ele falou, não, não dá. O cara tava lá o tempo inteiro. Quer dizer, precisa ser extremamente acima da média igual ele? Não. Mas se você fizer um pouquinho a mais, você já se destaca no seu bairro. Você já aumenta teu faturamento. Eu converso com muita gente que me fala, ah, eu não tenho talento para marketing. Não é talento, cara. É prática. É você fazer.
Você ter um plano que funciona. Às vezes, se você tiver prática numa coisa que não dá certo, se você ficar insistindo numa coisa que você não sabe fazer, não vai dar resultado, né? É tipo ficar pranchando cabelo sem técnica. Você não tem o lugar certo, a quantidade de vezes que você prancha, não dá certo. Mas se você tem método, tipo agente escalável, por exemplo. Método. Você trabalha, insiste, vai melhorando. Não só insistindo cegamente, mas olhando, tendo visão. Você vai ter resultado, cara. Você vai ter resultado. Não tem como não ter. Só não vai ter quem desiste. Só não vai ter resultado quem desiste. Eu admiro a disciplina dele demais, um super foco. É verdade. É um ponto fora da curva. Mas se você fizer um pouquinho a mais, já é o suficiente. Lembro uma vez que passei horas batendo a bola na parede para melhorar o meu levantamento. Só porque meu pai disse que estava ruim. Ele era o treinador e o pai. Que da hora, Jéssica, que da hora. Sabia que você sabia jogar vôlei não, hein? Legal. Mas é isso, meu. É insistência, é treino, tá? A mensagem de hoje é essa, treino. Esteja disposta, não só um dia, não só dois, não só quando alguém tá vendo, não só para agradar ou ganhar alguma coisa. Esteja disposta a andar 1 quilômetro a mais, sempre. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Tá bom? Bom, se você é nova aqui, eu tenho uma oportunidade para você, de graça lá no meu direct. Me manda, fala assim que você participou da live do 1 quilômetro extra, que eu vou te dar uma oportunidade muito boa mesmo. Pode mudar a tua vida, tá bom? Me manda lá no meu direct. Todas as lives são salvas lá no perfil, para quem não sabe, e elas vão pro Spotify também, tá no link da minha bio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que vocês vivam isso, principalmente, que é o mais importante. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Vamos orar juntos. Para um pouquinho do que você está fazendo. Essa oração, ela é não só para você falar com Deus, mas para você masterizar aquilo que você aprende também. É para você falar consigo mesmo. Oração é uma conexão. É uma conexão. E muitas vezes ouvir o que Deus está falando com você no seu coração. Não vão ser palavras, vão ser impulsos. Por isso que é importante deixar o seu coração puro. Um dia abençoado para nós, é nós. Vamos lá, fecha os seus olhos. Respira fundo 3 vezes para trazer sua mente para o presente, por agora. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos desse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por estarmos aqui juntos, mais uma live, mais um dia, mais um tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo juntos. Que venhamos absorver isso, que venhamos ser a pessoa que anda 1 quilômetro a mais, que faz um pouco a mais, que faz mais do que se espera. Pessoas proativas, que não fazem só quando querem ganhar algo em troca, mas vivem isso como estilo de vida, porque isso faz toda a diferença. Que venhamos colocar isso como cultura. Que o Senhor abençoe cada passo nosso. Respira fundo. Se espreguiça, se estica seus braços. Sente a energia dentro de você e fala assim, ó, 2025 é o ano da virada. É o melhor ano da minha vida. Conta comigo. Amanhã estaremos aqui de novo. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus. Que o Eterno abençoe vocês. E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.